De volta para mais um bloco do Conexão Potiguar, abraçando e agradecendo a você que continua conosco. Os programas que você perdeu aqui pela Band você pode acompanhar pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. Neste bloco nós temos o prazer de receber o professor e reitor do IFRN, do Instituto Federal, o professor Willins Farcato Tabosa, a quem eu agradeço a presença. Tudo bem, professor Willins? Obrigado, Pedro Júnior. Como vai de ano novo? Tudo bem, graças a Deus. Estive lá no museu do IF e queria lhe cumprimentar pela organização. Foi muito bem recebido lá. O minério, a história dos minérios do Rio Grande do Norte está bem resumida lá, né? É verdade. Um museu foi muito bem cuidado do ponto de vista da sua elaboração, da sua concepção, e hoje mais ainda do ponto de vista da sua curadoria. A professora Narla Sattler, né, que é engenheira de Minas, lá do nosso campus Natal Central, é hoje a curadora do museu. Então, é um museu que, além de fazer as visitações, ela também trabalha com pesquisa e realmente está um trabalho muito bem feito. Eu não conhecia. A sugestão como um programa de férias foi da sua colega professora lá, Andresa Tavares, e aí eu fui observar, realmente tem muita riqueza no Rio Grande do Norte. Ali que é um programa de férias. Eu acho que tem muita gente do Rio Grande do Norte que não conhece. É verdade. Nosso museu foi inaugurado no ano de 2014, aliás, desculpa, 2015, e ainda tem um processo de divulgação, né? Até porque como ele funciona dentro do campus Natal Central, as pessoas às vezes têm uma dificuldade de acesso, mas o acesso é muito fácil, né? E está sendo feito todo um trabalho de divulgação. E outros museus também, que a gente tem o Museu do Brinquedo na Cidade Alta, né? No campus Natal Cidade Alta, no próprio prédio lá da Cidade Alta, e o Museu do Trem, que funcionará, já está terminando as conclusões do museu, lá na unidade Rocas do próprio campus Cidade Alta. Então são 3 museus só do IF. Só do IF, exatamente. Isso é uma coisa interessante, como um programa de férias aí para o pessoal a garotada que está de férias. Professor, terminamos um ano de 2016, um ano que foi um tanto quanto complicado para a economia. Em que medida, para a economia, para a política, em que medida isso atingiu o IFRN? Bem, como toda instituição, né, pública do país, né, as restrições orçamentárias nos fizeram ter que rever o nosso próprio planejamento. E, obviamente, a escolha das prioridades, né? Do ponto de vista mais assim direto, os nossos recursos de investimentos é que ficaram, digamos assim, contingenciados. Obviamente também tem a transição, né, de um governo para outro, então as políticas vão sendo revistas e a gente, até isso se consolidar, a gente teve alguma dificuldade. No entanto, como a gente tem uma história de um planejamento muito austero, né, e principalmente muito bem focado nos processos de desenvolvimento da instituição, nós evidentemente fizemos as prioridades, tivemos que fazer o contingenciamento e o custo dos investimentos, mas já no finalzinho do ano, nós conseguimos fazer algum tipo de liberação de orçamento, porque nós tínhamos orçamento, mas eles não liberavam esse orçamento para que a gente pudesse empenhar. Então foi possível adquirir alguns equipamentos, inclusive na área de informática e tudo mais, né? A parte de infraestrutura ficou mais, digamos assim, comprometida, mas a nossa vantagem é porque a principal parte de infraestrutura do Instituto Federal foi consolidada, foi feita... Já estava planejado. Exatamente, foi feita ao longo dos últimos anos. Professor, em relação ao corpo técnico, aos professores, tem concurso? Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Nós estamos agora finalizando o processo para o lançamento do edital complementar dos concursos públicos que acontecerão ainda este ano, tanto para servidores docentes como para servidores técnicos administrativos. Mas esse edital, ele demorou a sair porque, na verdade, houve uma exigência, né, do próprio Ministério do Planejamento que houvesse a publicação até outubro do ano passado. E a gente não tinha ainda todo esse diagnóstico das necessidades por conta das conclusões, né, de alguns campos que precisavam ainda ter os seus servidores. E aí, nesse sentido, ficou difícil. Nós publicamos de uma maneira geral, e agora será o edital complementar, falando exatamente quais são as disciplinas mais específicas, os conteúdos que serão abordados.
mas acredito que até o final do mês, início do próximo mês, a gente deva estar publicando esse edital complementar. As pessoas interessadas podem acompanhar pelo site do Isso, do IFRN, exatamente, que nós no site já colocaremos, como a gente tem colocado, por exemplo, agora temos três concursos para professor substituto, no campus Natal Central, no campus de Ceará Mirim e, não estou recordado agora, tem um outro campus também que tem concurso público para servidor docente substituto. Então, as pessoas podem acessar o site, está na página principal, e aí chega o link do edital e podem fazer então as suas inscrições para a realização do concurso. Professor, o IF vem do Cefet, da Escola de Artífice, e agora a gente está com um polêmico debate sobre o ensino médio. Isso. Qual o seu olhar sobre essas mudanças que o governo federal propõe? Nós temos já feito alguns debates internos com relação a isso. Na verdade, nós mesmos já estávamos nos debruçando, já estamos nos debruçando sobre esse processo, né? São duas coisas que eu acho que a gente tem que analisar agora. Primeiro, é a necessidade realmente de melhoria, né, da educação de nível médio, para que esses estudantes possam ou ter a sua ascensão às universidades ou ter uma formação profissional que lhes permita, enfim, ascender no mercado de trabalho de uma maneira geral, que é o que o IFRN vem fazendo ao longo dessa história de 107 anos. Então, não tem muito nada de novo. Tem um problema de ordem de forma, né? A forma como foi encaminhada, se você observar, por exemplo, a medida provisória, fala em alterações da LDB e fala em alterações para a escola de tempo integral. Mas ela não é muito detalhista com relação ao como fazer. É o que está sendo debatido hoje no Congresso Nacional. Do ponto de vista do IFRN, nós estamos exatamente com esse processo já de discussão, isso foi fruto de um processo de discussão ainda na época da campanha, e estava na nossa proposta agora como plano de ação, da revisão dos nossos currículos. Então, esse trabalho vai ser um dos principais trabalhos realizados, é exatamente a perspectiva das mais intensas para 2017, a revisão do nosso projeto político-pedagógico, no tocante exatamente a rever os currículos dos cursos técnicos de nível médio, que é a nossa maior oferta. Veja, é uma instituição também de ensino superior, mas a oferta, dentro do nosso plano de desenvolvimento institucional, 61% de curso de nível técnico, de nível médio. Tanto rever, né, os currículos dos técnicos de nível médio integrado, os técnicos de nível médio integrado na modalidade de jovens e adultos e os subsequentes, é uma tarefa que a gente vai realizar, né, isso está sendo capitaneado pela nossa Pró-Reitoria de Ensino, e que vai trabalhar juntamente com os campi, com os diretores acadêmicos dos campi, vai fazer um amplo debate na comunidade e eu não tenho dúvida que este ano a gente vai começar a trabalhar isso, do ponto de vista curricular, mas também tem do ponto de vista estrutural, que para poder você consolidar uma ação como essa de revisão do ensino técnico integrado, por exemplo, do ensino técnico integrado para 3 anos, certamente na quantidade de carga horária necessária, você vai precisar ver o contraturno. Então, para isso, você precisa estruturar melhor refeitórios, ambientes para os estudantes ficarem, os ambientes para os estudantes trocarem de roupa e tomarem banho, se for necessário ficar no contraturno 1 ou 2 dias na semana. Então, tudo isso está sendo feito e está sendo feito um trabalho muito interessante do ponto de vista da engenharia. Todo o levantamento foi feito, muitos dos projetos já de reforma desses ambientes já estão elaborados. Agora, no início do ano, a gente deve deflagrar os processos licitatórios para as reformas. E aquisição também de equipamentos para esses refeitórios, para esses ambientes que nós fizemos agora no final do ano. Então, isso dentro de um planejamento, a perspectiva é que em 2018 a gente comece com essa revisão. Então, de uma certa maneira, a gente entra também nessa discussão do ensino técnico de nível médio, né? Ou seja, do ensino médio que está sendo colocado pelo país como um todo. Perfeitamente. Queria agradecer ao reitor do IFRN, professor Willis Tabosa, muito obrigado. Lhe passo a revista dos 12 anos deste programa. Muito obrigado. Agradeço e desejo boa sorte na condução do IF. Muito obrigado, eu que agradeço. É sempre um prazer estar com você aqui. É um prazer recebê-lo. Muitíssimo obrigado ao caríssimo telespectador, à caríssima telespectadora, pela sua indispensável companhia. Um grande abraço e até mais.